Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana e o nosso Revista Maranhão já começa destacando nesta edição. Você acompanha a campanha que está reforçando a conscientização sobre o câncer do colo do útero, terceiro maior tumor incidente entre mulheres no Brasil. A gente foi saber nas ruas como é que a mulherada está se precavendo, hein? Como é que está encarando, por exemplo, a prevenção. E tem Feirão Serasa Limpa Nome apresentando descontos que podem chegar até 99% para renegociação de dívidas. E tem ainda o Maranhão registrando a menor taxa de desocupação da série histórica recente, isso de acordo com dados do IBGE. Você acompanha ainda a assistência técnica que está fortalecendo a produção e ampliando também a renda de agricultores familiares no interior do Maranhão. Tá no ar, tá começando a sua revista de toda segunda-feira. Começando mais uma semana, graças a Deus, que seja com o pé direito, que a gente possa ter muita coragem, sabe, para fazer tudo aquilo que a gente está precisando, viu? Presta atenção, o terceiro mês desse ano já se passou, então você já sabe. Tem que seguir com muito foco, com muita direção, não precisa muita velocidade não, mas a direção essa é necessária. Então vamos embora? Começando a semana, bora colocar as coisas que tem para fazer aí, sair do papel e ir para a prática, né? Vou falar nisso, vamos começar então? Vamos começar falando sobre conscientização e prevenção para o diagnóstico precoce do câncer do colo do útero. E esse é o terceiro tipo de tumor mais incidente entre as mulheres. E dados do Ministério da Saúde estão estimando que quase 20 mil novos casos devem ser diagnosticados por ano, provocando, claro, ainda pelo menos cerca de 6 mil mortes. Muito sério o assunto, você acompanha agora na reportagem. O câncer de colo do útero é um dos tipos de câncer que mais afetam as mulheres no Brasil. Apesar de ser uma doença que pode ser evitada e tem grandes chances de cura quando descoberta precocemente, milhares de casos ainda são registrados todos os anos. Na maioria das vezes, o vírus não apresenta sintomas, o que faz com que muitas mulheres só descubram o problema em estágios mais avançados. Por isso, especialistas alertam para duas medidas fundamentais: a vacinação contra o HPV e a realização periódica do exame preventivo, conhecido como Papa Nicolau. O câncer do colo do útero está relacionado principalmente pela infecção do vírus HPV, um vírus bastante comum transmitido pela relação sexual. Além disso, a vacina contra o HPV é uma excelente forma de proteção, principalmente quando feita na idade recomendada. Francisca enfrenta o câncer de colo do útero. Ela veio da cidade de Senador Alexandre Costa, interior do Maranhão, fazer o tratamento na capital. Ter força, coragem e fé. Muita força e muita coragem. E ter muita fé que tudo vai dar certo. E tem que pensar nos filhos, nos netos. Meus filhos estão longe, meus netos estão longe. E eu estou morrendo de saudade. O compartilhamento de experiências ajuda outras mulheres a reconhecer sintomas, superar o medo e buscar ajuda mais cedo. Mas quando o assunto é prevenção, a realidade ainda mostra que muitas mulheres deixam o exame para depois. Já fiz. Graças a Deus deu tudo certo. E quem está em casa, previne, procure fazer. A pessoa tem que se cuidar. Não, ainda não fiz esse ano, mas eu pretendo sim, por conta da importância dele para nós, mulheres. O exame preventivo é simples, rápido e pode identificar lesões ainda no início. A recomendação é que mulheres entre 25 e 64 anos que já tiveram atividade sexual façam o exame regularmente. Outra forma de proteção é a vacina contra o HPV, indicada para meninos e meninas de 9 a 14 anos, disponível gratuitamente nas unidades do Sistema Único de Saúde. A informação e o acesso aos serviços de saúde são fundamentais para reduzir os casos da doença. Com vacinação, exames em dia e acompanhamento médico, o câncer de colo do útero pode ser prevenido e, quando diagnosticado cedo, tem grandes chances de cura. Você está vendo como é sério, né? Mas olha só,
O Maranhão ele não pode ficar de fora dessa que é uma luta que a gente sabe que é global e é necessária a atenção de todo mundo. Por isso a Secretaria de Estado da Saúde está destacando ações que estão sendo realizadas aí por todo o Maranhão como forma de prevenção. O nosso estado ainda traz alguns indicadores, né? A gente já ainda é um pouco elevado, mas já reduzimos no decorrer dos anos, porque a gente vem fortalecendo cada vez mais a questão da saúde da mulher. Mas no nosso estado a gente ainda precisa fazer, né, com que os municípios também venham a se empoderar e a comunicar cada vez mais às mulheres do seu território da importância dela se cuidar e dela fazer o exame. Né? Então a gente tem que, além dela se prevenir de usar o preservativo, né, na relação sexual, dela conseguir ter acesso, porque às vezes os sistemas de saúde estão disponíveis, mas até essa mulher conseguir adentrar e realizar o exame para poder ela ter o diagnóstico, né, ou não, ou se ela está bem, é um outro processo. Algumas mulheres têm, né, porque é um exame que ele é desconfortável, né, e às vezes a mulher ali ela tem um certo pudor com relação a estar ali fazendo o exame com uma pessoa que teoricamente talvez ela não conheça, não seja o seu médico de rotina, mas mulheres e meninas, é super importante você se cuidar e você conseguir fazer o exame. Então a gente está aqui também para conscientizá-las. Se você tiver algum momento que você tiver algum tipo de vergonha ou algum tipo de não conseguir acessar, por favor, procure a unidade mais próxima de você, que você terá profissionais para estar lhe orientando. E a Secretaria de Estado da Saúde também está aqui para auxiliar. O SUS, ele disponibiliza a vacina de forma rotineira na faixa etária de 9 aos 14 anos para meninos e meninas. E ele também vem criando uma estratégia desde o ano passado de fazer o resgate. O resgate é o quê? É quando a gente pega a faixa etária dos 15 aos 19 anos, desse adolescente ao início da fase adulta, porque se por um momento ele perdeu na faixa etária que ele estava a vacina, ele pode estar se imunizando. E isso tudo é um método, uma estratégia que o Ministério da Saúde vem buscando dentro do território nacional de fortalecer, né, e a Secretaria de Estado da Saúde, a redução do HPV, porque o HPV ele é um vírus, que é o papilomavírus, que ele causa outros tipos de infecção também, né? Tem mulheres que às vezes elas têm verrugas na genitália, os homens também, tem às vezes algum tipo de corrimento e às vezes é HPV. Não é nem o câncer ainda não está ali, mas a doença já se mostra e quando também ela consegue detectar, diagnosticar e se tratar, ela evita até o câncer. Pois é, então tem que ficar atento, você que é mulher, você que conhece outras mulheres, você também que está aí na família, né? Não importa quem seja, os homens, enfim. Essa é uma luta que tem que realmente chamar todo mundo para perto, afinal de contas, é saúde, né? Prevenção. E quando a gente se liga, né? Se toca disso, que basta apenas uma ida ao médico, poder então ficar, né, se olhando, se verificando, fica tudo mais fácil. Então pense nisso, não espere, busque aí atendimento, não só nesse mês, mas que isso seja uma rotina aí no seu dia a dia, tá bom? Vamos seguir agora falando sobre economia, ou melhor, né? Como é que a gente faz aí para sanar as contas e as dívidas? Bora cuidar agora do nosso bolso, né? Olha, segue até abril o Feirão Serasa Limpa Nome, que é considerado o maior mutirão de negociação de dívidas de todo o país. E aí oferece descontos que podem chegar a pelo menos 99%. E essa é uma iniciativa que busca, claro, ajudar milhões de brasileiros a sair da inadimplência e, claro, dessa dívida, né? Começou a 35ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome, considerado o maior mutirão de negociação de dívidas do país. A ação oferece descontos que podem chegar a 99% para consumidores que desejam regularizar a situação financeira. O feirão acontece em um cenário preocupante. O Brasil encerrou 2025 com 81,2 milhões de inadimplentes, quase metade da população adulta. Nesta edição, mais de 2.200 empresas parceiras participam com condições especiais para renegociação. Aqui na Agência dos Correios da Cidade Operária, o movimento começou cedo. Muitas pessoas aproveitaram o atendimento presencial para entender melhor as propostas, negociar valores e buscar uma nova chance de reorganizar as finanças. Estamos falando que 1 a cada 2 maranhenses está inadimplente. Então esse é um número muito expressivo. E campanhas como essa da Serasa, como o Feirão Limpa Nome, é uma ótima oportunidade para poder retomar o controle com a vida financeira.
Então, são descontos que chegam até 99%. Começou dia 23 de fevereiro e vai até dia 1 de abril. Então, é uma ótima oportunidade para todo mundo que queira retomar o controle com a vida financeira. As condições são as mesmas em todos os canais, seja presencialmente nas agências dos Correios ou pelas plataformas digitais. Tem várias formas de poder fazer essa negociação. A primeira delas é online, através do site serasalimpaonome.com.br ou serasa.com.br. Através do aplicativo, para baixar o aplicativo é gratuito. Baixou no seu celular, você consegue consultar as suas dívidas, as oportunidades, os descontos e bem como negociá-las. Dentro do aplicativo também você consegue verificar oportunidades de crédito no mercado. E quem preferir ser atendido fisicamente, é só vir em uma das mais de 7.000 agências dos Correios que está espalhadas pelo Brasil e conseguir, com o seu documento em mãos, verificar a sua dívida e fazer a negociação. O Feirão Serasa Limpa Nome segue até o dia 1º de abril, uma oportunidade para quem quer sair da inadimplência e começar o ano com as contas em dia. Tá vendo só? Comecinho do ano e a gente já tem uma possibilidade de poder organizar as finanças, né? Colocar tudo aí no papel, conseguir pagar, dar aquela respirada, mas calma, não é para fazer tudo de novo não, viu? É para poder organizar o seu 2026. E aí, quem sabe, sobrar um dinheirinho também, né? Vamos seguir agora falando aqui sobre dados do IBGE que revelam que o Maranhão registrou no 4º trimestre de 2025 a menor taxa de desocupação da série histórica recente. E esses números apontam uma queda no número de desemprego e avança, claro, na geração de oportunidades aqui no Maranhão. O Maranhão registrou, no 4º trimestre de 2025, a menor taxa de desocupação da série histórica recente, alcançando 5,6%, segundo dados do PNAD Contínua, divulgados pelo IBGE. O resultado mostra queda no desemprego, tanto em comparação com o trimestre anterior, quanto em relação ao mesmo período de 2024. Pela primeira vez, estamos vendo o trabalhador do Maranhão voltando para casa, aquele que saiu atrás de emprego, voltando porque sabe que aqui tem oportunidade. Nós temos registro histórico, uma marca histórica, 5,6% de taxa de desocupação, se aproximando da taxa de desocupação do país, sendo a segunda taxa de desocupação no Nordeste, só perdemos para o Ceará. Eu vou para o intervalo, é rapidinho, tá? Só dá aquele tempo de você levantar, dar aquela, tomar uma água, ficar tranquilo, se está voltando aí do trabalho, se já está se organizando para sair de novo. Calma, respira, que eu vou para o intervalo, é ligeiro. Na volta, a gente fala sobre assistência técnica, que está fortalecendo a produção e ampliando também a renda da agricultura familiar no interior do estado. E tem ainda um professor do IFMA que está participando de uma mega descoberta de uma nova espécie, viu, de dinossauro, isso na África. É um instante só, a gente volta já já. Falei que ia ser rapidinho? Tô de volta já e de volta com a nossa revistona de toda segunda-feira, você já sabe, né? Sabe? Eu te falo agora. É a partir do 12h30 toda segunda. E aí, se você não conseguiu acompanhar, não tem problema. Daqui a pouquinho, ao finalzinho do programa, a gente disponibiliza para você todos os links. E aí as matérias você já coloca para frente. Manda naquele grupo do WhatsApp, né? Aquele grupo da família. E aí informação boa é aquela que a gente pode sempre dividir. E na próxima segunda, você já acompanha aqui com a gente sempre a partir do 12h30. Vamos seguir agora falando do campo, isso porque no interior do estado a assistência técnica está transformando a realidade de pequenos produtores. E aí tem orientação especializada, né? Os agricultores estão indo, viu? Conseguindo aumentar a produtividade e melhorando também a renda, né? Sem ampliar a área de plantio. Há 5 anos, Dona Rosalina começou o cultivo de plantas ornamentais no quintal de casa. Depois veio a decisão de vender e o que era apenas cuidado e gosto pessoal virou produção. Hoje, além das plantas, ela prepara remédios caseiros, lambedores à base de ervas e também investe na criação de gado. A pequena propriedade se transformou em fonte de renda e sustento da família. Eu comecei com planta, tá com 5 anos. Comecei com planta. Eu sempre amei planta e sempre gostei de cuidar das plantas.
desde menina. Aí comecei a comprar, ter bastante planta na minha casa. E meu marido começou a se incomodar com aquele horror de planta. Aí eu, quer saber? Eu vou botar elas para vender. Vou fazer delas um negócio, uma renda. Aí foi assim que eu comecei. Coloquei as minhas plantas na porta, vendi todas, gostei da ajuda, né? Em dinheiro, que foi muito bom. Voltei novamente aonde eu comprava. E aí também comecei a produzir eu mesma, comecei a fazer as mudas. E aí o negócio foi ficando bom, a renda foi melhorando, a venda foi ficando boa, eu fui gostando do negócio e investi nas plantas. E hoje estou muito bem, a GERP tem me ajudado muito, a agricultura familiar tem me ajudado muito. Eu, como mulher do campo, viu, que sou agricultora, para mim foi uma saída. Entre o manejo do gado e o cultivo de plantas ornamentais, Dona Rosalina divide o tempo com outra rotina que passou a fazer parte do dia a dia: o acompanhamento técnico da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural. Aqui na propriedade da Dona Rosalina, a orientação técnica tem sido fundamental para planejar, reduzir custos e melhorar a qualidade das plantas e do rebanho. Um exemplo de que informação, quando chega ao agricultor, se transforma em desenvolvimento. No gado, quando tem um problema de saúde, eu ligo para o seu Pedro Oscar e aí a GERP vem com a equipe, com o veterinário, já me explica tudinho, me passa o remédio certo. Eu não fico mais comprando coisa errada, né? Porque eu já tenho a ajuda da GERP. Aí me ajudou muito. E com as plantas, eu levo para as feiras, a GERP organiza as feiras na secretaria, e eu já levo as minhas plantas, eles vêm buscar aqui na porta e leva lá na secretaria com toda a responsabilidade, com todo o carinho por a gente, agricultora, viu? E isso foi fundamental na nossa vida. A orientação técnica impacta diretamente na produtividade e na renda do pequeno produtor através do manejo alimentar, organização da produção, melhoramento genético do rebanho e planejamento da atividade. A proposta é produzir mais, com eficiência e sustentabilidade, sem necessidade de ampliar a área ou aumentar o número de animais. O que mudou nessa vida da Dona Rosa a partir desse curso, né? Ela ampliou as espécies de planta e hoje ela já faz o seu lambedor, já faz seu xarope, tem outras espécies porque ela tinha só ornamentais, mas aí ela passou para as medicinais. Então isso mudou a vida dela porque ela já leva para as feiras, porque quem não gosta de um chazinho, né? Então ela já aprendeu como fazer um chazinho, como cultivar essas plantas, né? Medicinais, então isso aí potencializou muito o trabalho dela. A assistência rural mostra que tradição e conhecimento técnico podem caminhar juntos. Quando o saber do campo encontra orientação especializada, o resultado aparece na produtividade, na renda e na qualidade de vida de quem vive da terra. E olha só, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que está criando o programa Terapia do Riso e Humanização de Assistência nas unidades públicas de saúde aqui do Maranhão. Acompanhe. Por meio do projeto Enfermeiros do Riso, crianças em tratamento hospitalar recebem momentos de alegria que auxiliam na recuperação. A criadora da iniciativa destaca a importância do trabalho nas unidades de saúde. O projeto de extensão Enfermeiros do Riso, criado em 2007 para os alunos do curso de enfermagem da UFMA de Imperatriz, é desenvolvido no Hospital Municipal Infantil de Imperatriz, o Socorrinho. Foi inspirado em Pat Adams, que utilizava o riso como instrumento terapêutico para os seus pacientes. A proposta é, através dessa ferramenta, diminuir o estresse, fortalecer o vínculo entre o paciente e a equipe de saúde. Ao longo dos anos, o próprio grupo desenvolveu pesquisas que comprovam a eficácia da terapia do riso como instrumento de humanização e apoio à equipe de saúde. Esta e outras iniciativas semelhantes inspiraram o deputado Wellington do Curso a propor o projeto de lei número 295 de 2025, que institui o programa Terapia do Riso e Humanização da Assistência nos estabelecimentos públicos de saúde e nas casas de convivência de idosos no estado.
A proposta foi aprovada na Assembleia Legislativa e agora segue para o chefe do Executivo, o governador Carlos Brandão, que vai analisar a sanção do projeto. Ao longo dos anos, nós desenvolvemos pesquisas científicas sobre esses temas e nós podemos constatar que os pacientes têm uma melhor recuperação quando utilizam a terapia do riso. De acordo com o texto do projeto de lei, quem deve executar o programa é o poder público, ou pode ser realizado por parcerias e convênios com organizações da sociedade civil, associações, grupos artísticos e instituições especializadas, com experiência comprovada. Quanto às atividades, elas precisam ser realizadas de forma contínua. A participação de cada paciente é facultativa, ou seja, a decisão do paciente em participar ou não deve ser respeitada. Para quem atua com essa forma de cuidado, a proposta representa um avanço para o fortalecimento da humanização nos hospitais do Maranhão, ampliando o alcance da iniciativa e beneficiando ainda mais pacientes. O projeto de lei 295 de 2025, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Maranhão, que institui o Programa Terapia do Riso e Humanização da Assistência nas instituições públicas de saúde, é uma iniciativa excelente, considerando os benefícios emocionais, psicológicos que essas terapias podem proporcionar e também o fortalecimento do sistema imunológico para os pacientes que estão hospitalizados. E sorrir é tão bom, né? Principalmente quando a gente está precisando desse acolhimento e alguém, de forma tão espontânea, promove isso, né? Que bacana. E antes de encerrar a nossa revista de hoje, eu trago para vocês uma descoberta, né, que está ganhando assim, um destaque internacional e que tem a participação de um pesquisador maranhense. O paleontólogo Rafael Lindoso, do Instituto Federal do Maranhão, ele está integrando a equipe responsável pela identificação de uma nova espécie de dinossauro. Olha que incrível! As peças que o professor do Instituto Federal do Maranhão, Rafael Lindoso, manipula fazem parte de uma descoberta em que ele esteve envolvido. São partes do Spinosaurus mirabilis, uma nova espécie de dinossauro carnívoro que teve vestígios encontrados na República do Niger e que ganhou a capa da revista Science, uma das publicações científicas mais respeitadas no mundo. Mas como um pesquisador maranhense foi parar no meio de um grupo com atuação no continente africano? Após serem percebidas certas semelhanças nos resultados encontrados. Nós descobrimos inicialmente um dinossauro relacionado a esse que saiu na Science, tá? Então eu entrei em contato com o professor Paul Sereno na Universidade de Chicago para que ele eventualmente cogitasse a possibilidade de integrar a nossa equipe, né, descrevendo o material maranhense. Ele aceitou o convite, tá? Então ele decidiu em seguida que o material maranhense seria interessante de ser incorporado nas análises filogenéticas do material africano. Então eu entrei na equipe a partir desse convite, fornecendo informações anatômicas e osteológicas para que se pudesse ter um cenário melhor e mais aprofundado sobre a história evolutiva dessa família de dinossauros que predominantemente marcaram o continente africano durante o Cretáceo. Alguns dos integrantes da equipe que o professor Rafael compôs são especialistas em achados na África. Estiveram no Niger por mais de uma vez, recolhendo vestígios da espécie recém-batizada. A República do Niger tem um posicionamento simétrico com o Maranhão. A distância entre o Maranhão e o país africano fica menor que a distância entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte. É mais um ponto que reforça as similaridades. São indivíduos que pertencem à mesma família, tá? O Spinosaurus mirabilis, o nosso espinosaurídeo que está por ser publicado, juntamente com a revisão de outros materiais de espinosaurídeos que foram encontrados na Ilha do Cajual, vão incrementar e muito a história desse grupo de dinossauros tão exóticos. De acordo com os pesquisadores, o Spinosaurus mirabilis pode ser um animal semiaquático,
pois vivia dentro das águas, mas longe do litoral, o que pode levar a crer que ele se adaptou aos dois ambientes, aquático e terrestre. Outro detalhe importante foi a identificação de uma crista craniana óssea e de uma estrutura semelhante a uma vela nas costas, características de um espinossáurido. A descoberta na África contou com 29 pesquisadores de diversas partes do mundo. Assim que o processo de catalogação for finalizado, as atenções se voltam para o Maranhão, para dar continuidade no achado em Coroatá. Parte da equipe estará presente nas investigações por aqui. O trabalho científico, publicado em forma de artigo, coloca o Maranhão em evidência pela participação do professor Rafael e abre caminho para que outras e mais pesquisas do tipo sejam feitas no estado. A gente se sente orgulhoso, satisfeito e muito feliz com o resultado, né? Isso demonstra e reflete um esforço, uma dedicação, uma consistência do trabalho. Agora, o mérito maior que eu tenho atribuído é a possibilidade de mostrar para o mundo a importância do material maranhense. E é tão bacana, né, da gente perceber que o Maranhão está repleto de gigantes, né? De pessoas que estudam e se dedicam. Que bacana que a gente possa ter outras descobertas tão bacanas, né, e tão espetaculares, a exemplo dessa. Eu vou me despedindo, desejando que a sua semana seja uma semana de muita coragem, de muita tranquilidade, mas que você também possa ir caminhar rumo aos seus objetivos traçados para 2026. Não esquece, a gente já está no mês de março, viu? Então, vambora. Não precisa velocidade, mas a direção é necessária. Um beijo no seu coração, fico com Deus, em paz. E logo mais, claro, durante toda a nossa programação, você acompanha as informações aqui na sua TV Assembleia. Tchau!